A palavra de Deus nos fala, a partir do versículo 35 do Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e esse se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é palavra da salvação. É o Salvador que nos fala, Jesus Cristo. Jesus, que é o primeiro e deseja caminhar conosco. Que linda passagem. Passagem que vem para iluminar a nossa vida, transformar o nosso dia, transformar o nosso coração. Eu quero meditar um pouco com vocês, já que essa semana o Padre Adriano vem trabalhando a respeito da cura interior. E hoje nós vemos aqui um sentimento que muitos se deixam de ser dominado por eles. Nós vamos explicar aqui a causa, o porquê desse sentimento e como dominá-lo, esse sentimento, que é o que os discípulos, os apóstolos viveram quando viram a tempestade, a ventania que aumentou, a ventania forte, as ondas que quase que ia afundando o mar, o barco, a sensação era essa, e eles tiveram então medo. Medo em si, o medo ele não é ruim. Existe o medo sadio, porque foi o próprio Deus que nos deu as paixões. As paixões elas que São Tomás de Aquino enumera como sendo 11 paixões. Uma delas é o medo, é o temor. Se foi colocado por Deus dentro de nós, então não é algo ruim. Por que ficou em desordem dentro do ser humano? A partir do pecado original. Vocês devem conhecer aquela passagem que está em Gênesis, logo quando Adão e Eva eles caíram no pecado, Deus veio e chamou: onde estás, Adão? E Adão, ele responde que se escondeu, porque estava com medo. Até então eles não tinham esse medo. Foi logo quando eles caíram. Então foi uma das consequências do pecado. Até então as paixões no homem e na mulher estavam ordenadas. Assim como a paixão do amor, a paixão da tristeza, da alegria, são 11 paixões, mas hoje não é o caso. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Medo que, por causa dessa desordem, ele vem muitas vezes para, em vez de ajudar o ser humano, ele nos leva ao desespero. Nos leva, como foi aqui dos apóstolos, eles ficaram com tão medo, que eles até como que acordaram Jesus, num desespero, e não só isso, querendo colocar Jesus contra a parede. Não te importa? Nós estamos perecendo. É como se Jesus fosse culpado daquela situação. Então, quando a pessoa está com esse medo, um medo desordenado ou doentio, como os mestres de vida espirituais o chamam, a pessoa ela fica cega,
a pessoa fica desorientada, não é assim que acontece? Perdem todas as forças, não sabe como agir, não tem iniciativa. Olha só que lindo, a palavra ela vai nos dar esse itinerário, então, de como ir vencendo esse medo que todos nós temos. Então, não se preocupe por você ter o medo, o sentimento medo. Todos nós temos. Somente que está desordenado, então a gente precisa colocar ordem nesse sentimento. A partir do versículo 37, diz a palavra que veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco. Os grandes doutores da igreja têm como simbologia esse barco é a igreja. Mas esse barco pode ser você, pode ser o seu coração. De repente o seu coração, diante da ventania, diante das ondas que Deus permite, do sofrimento, das batalhas, das perseguições, das provações, das contrariedades, a sua alma ela começa a se agitar, como é o caso dessa passagem. O seu coração fica ainda mais em desordem, e o medo começa a te dominar. Não é assim que acontece conosco? Diante de uma notícia de uma doença, por exemplo, ou sua ou de alguém que você ama demais. Se você não tiver ordenado, aquela notícia ela vem como essa onda, e parece que vai te afundar, e você perde o chão. E aí, de repente, como os discípulos, mas o senhor está dormindo, Jesus? Você não está vendo o nosso sofrimento aqui, o nosso desespero? Não, é porque o medo te deixa tão cego que você não vê mais a presença de Deus perto de você. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Nós somos enganados por essas paixões interiores, que, segundo os grandes mestres, eles vivem na parte inferior da alma. Nossa alma tem uma parte superior e inferior. A inferior, onde estão as paixões, os nossos sentidos, as nossas faculdades inferiores, que é a imaginação, que é a nossa memória. Mas, então, a primeira coisa, quando está em desordem, o que vem falando mais forte são as nossas paixões. É a paixão do medo. Então, nós agimos como os discípulos estão agindo aqui. Começamos a achar que Jesus não está ali próximo. Jesus estava ali. Jesus estava descansando. O homem Jesus também deu esse exemplo de que ele também dormia. Só que eles caíram no desespero. Porque o que falou mais alto foi a paixão medo. Não ordenada, mas em desordem. O medo, quando ela está em desordem, a pessoa fica escravizada, ela fica paralisada, Paulo. Ela não sabe para onde agir, ela fica tão cega que ela não vê nenhuma esperança, uma luz no fim do túnel, ela não vê solução para aquela situação. Mas é a hora de você, o versículo 38 começa a nos ajudar. Quando Jesus estava dormindo, os discípulos, dominados pelo medo, se desesperaram. Primeira coisa, então, nós não podemos deixar o medo dominar o nosso interior. O medo existe, faz parte do ser humano. Nós somos homens, nós somos pessoas normais, mas nós carregamos as consequências do pecado original. Então a nossa natureza ferida pelo pecado, juntamente com essas paixões, e o medo é uma dessas paixões, ou seja, o sentimento. Aí você pode dar um nome que você, sentimento, paixões, suas emoções. É que dentro da teologia cética e mística, os santos falam de paixão. Então esse medo, ele pode ou te ajudar, porque, como eu dizia, o medo saudável, ele é muito bom. Foi Deus que ele permitiu e deu a nós. Você ter medo de uma cobra te ajuda você a afastar da cobra. Você não vai lá colocar sua mãozinha, não. Esse medo é bom. Te dá uma... Olha só que coisa linda, Deus fez tudo perfeito. Mas quando esse medo domina, tem mais força sobre a sua inteligência, onde habita a fé, sobre a sua razão,
então você começa a se tornar escravo, paralisado, você fica desesperado, como os próprios discípulos ficaram. Eles ficaram desesperados, eles acharam que eles iam morrer, e olha que quem estava no barco com eles. Só que a gente não percebe a presença de Deus nesses tempos, caímos no desespero. Versículo 39 vai dizer assim, que Jesus, ele se levantou. Jesus, ele quer se levantar na sua vida, permita isso. Hoje é o dia, esse dia maravilhoso que a igreja nos dá, essa linda solenidade de São José. São José que pode nos ensinar, ensina muito a caminhar em meio às tempestades. O próprio Gabriel já trouxe no início da canção, ele que enfrentou, ele que precisou tomar a criança, ele que precisou pegar Nossa Senhora e ir para um país que ele não conhecia, um país desconhecido, um país pagão, um país que tinha certas restrições contra o povo judeu. Não era um país que amava o povo judeu, não, mesmo assim, ele enfrentou esse medo, ele não ficou paralisado. Ele poderia perguntar para o anjo no sonho, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho trabalho lá, eu não conheço ninguém naquela terra. Não, ele viveu na fé. Ele agiu, que lindo, né? Tudo concorre. A fé, o Padre Jonas vai falar, é agir naquilo que não é agir que é aquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos o caminho. Agora, se você é dominado pelo medo, você não vai começar a caminhar. Obrigado, Padre Jonas, o senhor sempre está do meu lado, sempre me ajuda. São José, ele pode nos ensinar a enfrentar esse barco, essa tempestade do dia a dia. Primeiro, ele tinha certeza de que quem estava ali no colo dele era Deus. Poderia vir todos contra eles, como vieram, eles queriam matar. O Gabriel ali não citou, Herodes matou todas as crianças até 2 anos. Todas as crianças, ele conseguiu, ele matou, ele mandou matar todas as crianças. Jesus seria uma dessas crianças. Mas ao mesmo tempo que São José estava protegendo o menino Deus, mas ele tinha certeza na fé que ele era protegido pelo menino Deus. Aqui é agir diante dos medos. Eu não ajo contando com as minhas forças, com as minhas seguranças, porque o ser humano não tem segurança. A segurança é Deus, a segurança é a palavra. Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. Hoje Jesus quer que você experimente o mesmo poder da palavra dele. Ele tem tudo ao seu domínio, tudo ao seu controle. É que por causa do medo achamos que tudo está perdido na nossa vida. Diante da morte, o que eu vou fazer agora? Eu perdi essa pessoa. Diante de uma notícia de uma doença, o que eu faço agora? Não caia no desespero, Jesus é por você. E Jesus tem o poder de silenciar todas as tempestades do nosso coração. E que tempestade a pessoa quando ela se deixa dominar pelo medo? Que tempestade, que barulho, que inquietação que fica na alma. É um retirar as forças, é tornar a pessoa cega. É Jesus que está aí, Jesus tem esse poder. Tanto é que a palavra disse: o vento parou e fez-se uma grande calmaria. Meu irmão, minha irmã, está passando por essa tempestade, ela não vai ser eterna. É o nosso consolo. E mais ainda, dentro desse barco, e esse barco aqui, o seu coração, precisa estar Jesus Cristo. Mesmo que em meio aos tormentos você até pense: cadê Jesus? Está dormindo também? Acorda aí, Jesus. Não, Ele está atento. E Ele sabe o que você precisa passar. A Paula trouxe isso aqui agora. Ele sabe até o que você precisa passar como prova, como sofrimento. Nós ouvimos o testemunho, como essa dor, esse sofrimento para o irmão está sendo benéfico a ele,
porque Deus, Ele tira um bem de todas as situações, e por isso, meu irmão, é uma exortação: não seja escravo desse medo. Deus é por você. Diante do sentimento medo, diante das tribulações e diante de Deus, com quem você quer ficar? Mas a palavra ainda continua. A nossa vida, ela precisa estar aos cuidados de Jesus. A cura do nosso interior agitado, e essa agitação aqui são as paixões desordenadas, ela acontece pela força e poder da palavra. Deixa a palavra de Deus hoje, deixa Jesus falar com você. Da mesma forma que Ele repreendeu as forças naturais, Ele quer também repreender as forças espirituais que estão te atacando no dia de hoje. As forças do demônio contra a sua vida, do mundo, da própria carne. Ele tem o poder de acalmar todas as coisas, e somente pela poderosa palavra de Deus. Quando agitado, essas ondas, ela causam um grande desconforto e uma cegueira espiritual. É hora de você contar com Jesus Cristo. Uma outra passagem linda que me vem aqui é: pela força da palavra que somos curados. Sim? Então, me vem uma outra palavra, que é a cura de Betsaida. Que a palavra de Deus diz que Jesus foi até a ele, e antes de curar, tomou pelas mãos e tirou daquele local, e assim ele realizou a cura. Jesus, ele também está querendo tomar nas suas mãos hoje e realizar essa cura na sua vida, curando dessa cegueira espiritual que essas paixões causam dentro de nós. Aliás, são todas as paixões desordenadas, mas o medo interfere de maneira significativa em nossas vidas. As pessoas, quando elas deixam ser dominadas, elas ficam completamente cegas, impossibilitada de ver a solução, de ver o final, a luz no final do túnel, de ver uma saída. Nós temos que caminhar então com essa graça de Deus. A palavra de Deus nos dá a coragem para enfrentar os desafios com fé e confiança. Eu trago aqui uma passagem em Deuteronômio 38:8, que diz assim: o próprio Deus irá à tua frente. Preste bem atenção. Ele está contigo, estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Renuncie esse pavor que você está tendo. E o segredo é você ficar com a palavra e tirar os olhos da situação, os olhos da carne, e ter um olhar de esperança e de fé, como o Padre Jonas nos traz aqui. Não é caminhar na certeza humana. Nós não temos certezas humanas, meu irmão. É na certeza da palavra que Deus caminha comigo e Ele nunca vai me abandonar. Então o medo começa a ser controlado, porque eu permito que a palavra de Deus agora me movimente, não mais o meu sentimento. Você quer ser curado desse medo? É uma cura? Não é uma cura, porque o medo em si, ele é bom, mas o Senhor quer nos dar ordem no que está em desordem dentro de nós. O Senhor quer dar equilíbrio em nossos sentimentos, nas nossas emoções. Cura interior é isso, não é mágica. O Padre Léo dizia isso, e eu tenho essa frase: cura interior não é mágica. Ela acontece na medida que a palavra de Deus vai substituindo e vai curando essa minha cegueira, e eu vou tendo a visão agora de Jesus. Olha que tranquilidade de Jesus. Ele estava pegando, não é fogo, né? Porque é água, mas a água, a tempestade. Jesus estava dormindo, pô. Tranquilo, dormindo. Nós apavorados. Exatamente. Então, a palavra vai nos dar ordem. Não tenhas medo. É uma ordem de Deus para você e para mim. Não tenhas medo. O Senhor não está, Ele está exortando. Não tenhas medo. Você pode falar durante o dia para você mesmo: Ricardo, não tenhas medo.
Não é esse medo sadio, mas esse medo desordenado que quer me tornar escravo. Em Isaías 41:10 vai dizer a mesma coisa: não tenha medo, pois estou com você. Ué, Jesus não estava na barca? Só que o medo, a gente não esquece que Jesus está conosco. Então, lembre-se, Jesus está com você aí, na situação que você se encontra. Que lindo o testemunho, aonde você estiver, num hospital, num presídio, na sua casa, no seu trabalho, aonde e como você se encontra, diante das inúmeras, ou seja, aquilo que a providência, as inúmeras oportunidades que a providência lhe dá hoje, seja enfrentar uma situação de dificuldade, mas essa situação você não vai enfrentar por você mesmo e com as tuas forças, porque Jesus está com você. E a palavra continua: não desanime. O medo desordenado brota esse desânimo, aí a pessoa desiste de tudo, e muitos querem desistir da vida diante do sofrimento, Paula, porque ele não consegue ver a solução. A solução está do seu lado, é Jesus. Ele parece que está dormindo, mas ele não está. Desanime. Ele está em silêncio. Ele quer te formar, ele quer te ensinar a caminhar em meio à tempestade, em meio às tribulações. O medo pode gerar ansiedade, angústia, e quantas pessoas escravas da ansiedade, do estresse, geradas pelo medo. E aqui não sou eu que estou falando, aqui é a parte da ciência que nos ensina. O medo pode te escravizar, pode desencadear pânico, síndrome do pânico. Quantas pessoas que hoje não saem de casa por causa desse medo, que deixou crescer, tem medo de sair para a rua, de respirar, de ver pessoas, tem medo do amanhã, medo da morte, medo de ficar doente. Quantas pessoas totalmente escravas de uma desordem, não do medo de maneira sadia, do medo que vai fazer você fechar sua porta. Você não vai deixar sua porta aberta para o ladrão entrar, esse medo é sadio. Então, mas é esse medo que está te levando a uma perdição, meu irmão e minha irmã. Deixa Jesus hoje, com a palavra dele, penetrar no mais profundo, para que você possa ter agora a visão do próprio Jesus. São Paulo vai falar assim, que tenhas os sentimentos, os pensamentos de Cristo. Aí tudo vai mudar. Aí você já não vai ver o tamanho daquele problema como um grande problema. Sabe o que acontece? Nós tomamos o problema e transformamos em gigantes. Lembra aquela passagem que Moisés tomou os líderes das tribos e pediu para que fosse ver como era a terra prometida, a terra Canaã, e quando eles voltaram, a maioria vieram desanimados, reclamando contra Moisés e Deus. Lá só tem gigante, eles vão devorar. Mas 2 homens movidos pela fé e pela promessa que Deus havia falado, então pela palavra, Josué e Caleb disseram: não, nós vamos enfrentar e vamos ter a vitória, porque Deus caminha conosco. É assim que nós enfrentamos as situações do dia a dia, para não tornarmos escravos e não cair nesse. Quantas pessoas que estão se enlouquecendo, não são poucas não, meus irmãos, não são poucas pessoas, não são muitas pessoas. Aí Jesus está dizendo para nós hoje: não tenhais medo. Vou bater na tecla, não é o medo que existe dentro, aquele medo saudável, é um medo doentio. É esse medo que Jesus quer curar, quer nos colocar ordem, quer nos acalmar. Assim como os discípulos, eles viram esse grande milagre, eles viram. E aí entrou agora um santo temor. Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedece até o vento e o mar? Então esse medo tem que se transformar agora num temor santo, que os doutores nos ensinam. Que temor é esse? É um temor que você vai ter. Qual medo agora? Qual temor? O temor de ofender Jesus.
temor do pecado, temor do inferno. Esse tipo de temor se transforma em força para você vencer o que você tem que vencer. É lindo os ensinamentos dos grandes mestres de vida espiritual. Esse temor, sim, deixa que esse medo que te escraviza se transforme num temor santo, num temor que vai te levar ao céu, que vai te levar a ver essas maravilhas que os discípulos viram. A calmaria. O medo já não vai ser mais um sentimento que deprime e retira as forças da tua alma. Será em Cristo uma fonte de força. O cristão, ele precisa temer o pecado e o inferno. Mas esse temor legítimo inspira-lhe coragem para lutar contra o mal. Porque, acima de tudo, teme a Deus, teme ofendê-lo. Está vendo como o medo é ótimo? Deus é perfeito, Ele não colocou nada errado dentro de nós. As 11 paixões que Deus nos deu, estava tudo em ordem. Antes do pecado original, elas eram forças para ainda mover ainda o ser humano a praticar as virtudes. Somente quando ela está em desordem em nós, ela nos leva ao pecado. E leva então a gente a ofender a Deus. Mas quando esse medo se transforma no temor, ele vai ser força dentro da nossa alma. Ou seja, eu não vou mais querer ofender nosso Senhor. Você tem medo, Ricardo? Eu tenho. O medo que eu tenho é o medo de ofender nosso Senhor Jesus Cristo. E esse medo, ele não me escraviza. Muito pelo contrário, ele me dá a liberdade interior, a liberdade... Quem falou de manhã? Antes, esqueci agora. Acho que foi a Paula que falou desse... Ele nos dá a liberdade interior. Não, foi a Val que trouxe no testemunho. Eu falho, mas a palavra não vai falhar nunca. Esse medo, ele é um medo que vai te ajudar a não ofender mais nosso Senhor. A você enfrentar todas as situações. E lembre-se, Deus permitiu essa situação, porque Ele te ama. Ele permitiu esta prova. Ele permitiu que São José vivesse terríveis provas. Vocês pararam para pensar um pouquinho? Ele estava no colo com o menino Deus. Ele estava com a Virgem Santíssima, as duas preciosidades de Deus. Meu Deus, que homem santo é São José. Deus confiou as duas preciosidades, as duas maiores pérolas dele, o próprio filho e a esposa e a sua mãe, aos cuidados de São José. Imagine se São José fosse um homem escravo do medo, Paula. Nossa, não ia conseguir. Ia pôr tudo a perder. Você homem hoje, você pai de família, você não pode ser escravo do medo. Você precisa enfrentar a vida. Você precisa ser o consolo da sua esposa. Você precisa ser o ombro da sua esposa. Você precisa ser a referência para os seus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade que você está passando hoje, Deus permitiu para te fazer ainda mais espiritual, mais homem, no sentido da palavra, mais corajoso, e enfrentar todas as situações que Ele vai permitir. A uns Ele vai dar a permissão de uma doença, a outros de uma perseguição. Essa tempestade, ela vem com vários nomes. As ondas que o Evangelho nos traz aqui, vem com vários nomes. Você pode colocar o seu nome. Nossa, que lindo, o Márcio fala aqui na hora de colocar na página 119. Posso tomar, Paula? Sim. No propósito, para você identificar a cruz específica. Existe uma cruz específica que hoje Deus está permitindo, mas não é para lhe causar medo, ao contrário. Tudo vai encaixando, né, Paulo? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Então, vem com vários nomes. Vem com o nome de doença,
vem com uma contrariedade, de repente o teu irmão que não acordou muito bem, aí ele te maltratou. Falecimento, como nós tivemos aqui na comunidade hoje. Eu não sei qual a tempestade que hoje Deus vai permitir, mas eu preciso lhe falar, vai ter uma tempestade sim na sua vida hoje. Eu não sou profeta de terrores, não. Isso é uma palavra, mas quando eu não sou dominado pelo medo e sigo a palavra de Deus, quando eu sou dominado então pela força da palavra, eu vou caminhando seguro. Verdade. Nós sabemos que São José levou seguro até uma terra desconhecida. Lá ele trabalhou, lá ele sustentou, e quando ele retornou com segurança e trouxe o Filho de Deus e a Virgem de Maria, porque ele não era um homem dominado da paixão do medo, mas pelo santo temor a Deus. Que lindo, né? Maravilhoso. Eu quero terminar, para a gente rezar um pouquinho, com uma frase do Padre Jonas, desse grande profeta. Eu tenho ele como um grande profeta. E mais do que profeta, eu tenho a grande graça de chamá-lo de papai. Eu tenho feito essa experiência quase todos os dias no túmulo dele. Papai, não esquece de mim não. E ele disse assim: fé não é agir naquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos caminho, porque não é um caminhar com os olhos humanos carregados do medo, mas é com o olhar da fé. É fé. E São José e o Padre Jonas são exemplos de como podemos e devemos caminhar num caminho que ainda talvez não exista, mas você vai fazer esse caminho com a fé. Eu trouxe aqui uma oração que eu fui escrevendo. Eu vou orar com vocês e orar para mim também. Senhor Jesus, acalma as minhas aflições. Senhor Jesus. Cura as feridas e traumas que ainda influenciam no meu comportamento e nos meus relacionamentos, Jesus. Ensina-me a lidar com os medos, para enfrentar as situações desconfortáveis que surgem em minha vida. Apresente agora a lista de medos para Jesus. Não seja escravo mais dessas situações. Apresente para aquele que pode acalmar. Apresente o medo da morte, o medo de ficar doente, de ficar sozinho, da solidão, medo de escuro, medo de raio, de trovão, medo do futuro, medo de perder o emprego, medo de... Tem muitas pessoas com medo de engravidar que eu tenho atendido, medo de engravidar, de enfrentar público, medo de altura, medo de lugares fechados, medo de ver sangue, medo da velhice, medo do fracasso. Apresente a lista de medo para Jesus. Eu apresento, Senhor. Eu apresento os meus medos que muitas vezes me escravizam e querem me escravizar. Eu lhe peço, Senhor, a tua graça para colocar ordem em meu interior, para eu caminhar no santo temor, Jesus. O santo temor que me leva a não te ofender, a olhar para a vida eterna, mas com um olhar de esperança e de fé, não de medo do inferno, não, temer, um santo temor que eu lhe peço, Senhor. Não medo do castigo, mas um santo temor de não te ofender, Senhor. É isso que queremos pedir nesse dia, nesta manhã, Senhor Jesus, pela intercessão poderosa de São José. Nós lhe pedimos, amado Deus, acalma a tempestade, como o Senhor mesmo acalmou a tempestade natural. Acalma todo tipo de tempestade na nossa alma, no nosso interior, dizendo: silêncio, cala-te. E quantas pessoas hoje, Jesus, precisa ouvir esta palavra: silêncio, cala-te, acalma.
Permita que esta palavra venha trazer serenidade à tua alma, É verdade, Senhor. mesmo diante de tudo que você está enfrentando e irá enfrentar. Eu tenho a certeza, Jesus, que o Senhor está dentro, o Senhor está comigo nesta barca. E jamais, de acordo com a tua palavra, o Senhor vai me abandonar. Verdade, Jesus.